Antigamente, o transporte de bovinos era feito com boiadas, que eram tocadas pelas estradas pelos boiadeiros, com seus berrantes, durante dias ou semanas. Hoje em dia, além de existir as comitivas, caminhões e carretas como meios de transporte, existe também o transporte de animal para outros países de outro continente, por meio de navios, e o mais peculiar e emocionante, por avião. Confira agora os megas embarques de bovinos e ovinos em avião. Se inscreva no canal e comente se você é a favor ou contra esse tipo de transporte. Existem muitos ativistas que são contra. Alguns países são conhecidos por fazer o transporte aéreo de bovinos. Países como Egito e Turquia são clientes assumidos do gado brasileiro transportado por avião e navio. Assim como o Brasil, a Austrália também é um grande fornecedor de gado vivo para outros países e faz isso tanto de navio quanto através de aviões, principalmente para países asiáticos, especialmente Cazaquistão. O avião que normalmente transporta através dos céus os animais é um 747 Cargo, bastante usado na logística pelo mundo. É uma aeronave totalmente adaptada para carga viva. Esses aviões são chamados de intercontinental e existem 41 aeronaves como essa voando pelo mundo. O modelo de carga tem capacidade para transportar 135 toneladas de carga. Cada exportação via aérea de gado custa entre 750 mil dólares e 1 milhão de dólares, ou seja, pode custar mais de 5 milhões de reais para fazer esse transporte. Normalmente, os animais são transportados em caixas de madeira. Machos e fêmeas viajam separados em gaiolas de madeira medindo 3 metros por 2,30 metros, com piso coberto por palha de arroz, uma manta absorvente e uma fralda bolsão, como é chamado o plástico que reveste a caixa pelo lado de fora, para que a urina altamente corrosiva não danifique o piso do avião. As baias foram elaboradas de forma adequada para estar transportando geralmente de 5 em 5 animais. Esse não é o transporte mais viável economicamente falando, mas geralmente trata-se de algum projeto genético para levar genética para outros países, ou então alguma ajuda humanitária. Mas você deve estar se perguntando, quantos bois cabem em um avião? Em 2020, uma carga viva de 190 cabeças de gado Guzerá foi enviada ao Cenepal, através do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Foram 20 touros, 109 vacas e 65 bezerros ao pé. O Boeing 747 da Cargolux, a empresa sediada em Luxemburgo, tem capacidade para 755 metros cúbicos e viajou para o Senegal, levando 34 caixas de madeira, cada uma com 5 exemplares de Guzerá transportados em pé, para que nenhum deite e seja pisoteado, e sem água e nem comida. Além disso, para compensar a transpiração do boi, a temperatura é regulada para 15 graus Celsius. Em outra viagem, mandaram 165 bovinos pelo Rio Grande do Norte. Essas exportações são referentes a um projeto para melhoria genética no Senegal, onde o governo comprou esses animais para doar para algumas famílias, onde elas vão produzir leite. Em 2013, foram levados animais bovinos para São Tomé e Príncipe, na África, em um voo com duração de cerca de 8 horas. Foram 90 fêmeas de até 250 quilos cada e 20 machos com até 400 quilos cada, criados na região sul de Minas Gerais. O avião que fez o transporte foi fretado por uma empresa do setor, contratado pelo governo daquele país com a ajuda do Banco Africano de Desenvolvimento. Os animais foram colocados em baias e depois transferidos para a aeronave.
O gado foi usado para a reprodução e depois abate. Era um avião modelo MD-11 com capacidade de carga de 91,68 toneladas. Dentro do avião foram distribuídas 17 baias, sendo que em cada uma delas ficaram entre 5 e 8 animais. Os machos e fêmeas ficaram em baias separadas e 2 pessoas acompanharam o voo para dar assistência aos animais. O primeiro bovino a voar no mundo foi um novilho da raça holandesa em 1942, que voou de Roterdã, na Holanda, para Paris, na França. Depois disso, começaram os transportes de gado através de avião pelo mundo. Na década de 70, por exemplo, foi registrado nada menos que um mega embarque de bovinos em um avião. Além de gado, ovelhas também são transportadas por aviões. A Latam Cargo, por exemplo, transportou mais de 2.000 ovelhas magalhânicas do Chile para o Equador. A empresa realizou 3 transportes de ovinos da cidade de Punta Arenas para Quito. Os mais de 2.000 exemplares ovinos foram divididos em 3 aviões de carga, especialmente adaptados para o transporte de animais vivos. As ovelhas, cujo peso varia entre 40 e 60 quilos as fêmeas e 60 a 80 quilos os machos, foram agrupados em currais desenhados para o seu transporte aéreo. As aeronaves decolaram com 673 animais, com um rigoroso controle de temperatura e pressão para garantir o bem-estar dos ovinos durante a viagem. Os animais foram destinados às comunidades indígenas, produtoras de ovelhas e trabalhadoras artesanais da lã que habitam na serra, no centro do Equador, e servirão para o repovoamento e melhoria genética, iniciativa inclusa dentro do Projeto Nacional de Pecuária Sustentável, estimulada pelo governo do Equador. Um outro transporte inusitado, mas bastante conhecido pelos brasileiros, é a exportação de animal vivo em navio. O maior navio boiadeiro do mundo, o NDA, um gigante projetado para embarque de 30.000 cabeças de gado, proporcionou ao Porto de Santos, no Brasil, em 2017, o recorde no embarque de gado vivo, com mais de 27.000 cabeças. Esse foi o mais demorado, mais debatido e emocionante embarque. E em 2021, o navio retornou ao Brasil, levando cerca de 26.000 animais do porto do Rio Grande para Turquia e Líbano. Foi o maior carregamento de carga viva da história do terminal. Esses animais bovinos saíram de caminhão, principalmente de Barretos, São Paulo, até o navio. O embarque dos animais é feito aos poucos, respeitando os protocolos da vigilância sanitária. Nessas viagens, eles fazem toda uma operação com o maior cuidado para que os animais tenham o menor estresse possível desde a saída da fazenda. Infelizmente, às vezes, acontece o naufrágio desses navios. Mais recentemente, houve o naufrágio por razões desconhecidas de uma dessas embarcações no Mar Negro, na costa da Romênia, com 14.600 ovelhas a bordo. Apenas 32 animais foram retirados da água com vida. O embarque de animal vivo, mesmo seguindo os protocolos, é alvo de protestos dos movimentos ambientalistas e de defesa animal. Mas e aí? Você é contra ou a favor desse transporte de animal vivo? Deixe sua curtida e até a próxima!